Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a questão de alguns traumas da infância que, não cuidados, eles podem acabar impactando de uma forma tão grande e negativa na vida adulta que acaba prejudicando inclusive a forma de agir, né? De atuar, de estar nas relações, nas situações do dia a dia, trabalho e tudo mais. Então questões como ansiedade, medo, pânico, problemas e principalmente brigas, né, familiares, onde os pais às vezes brigam e não respeitam que a criança está ali, brigam na frente da criança, podem deixar marcas muito grandes que vão virar uns gatilhos, né, emocionais quando adultos, qualquer situação que remeta àquela memória existente lá dentro. Então eu queria fazer algumas colocações para a gente refletir sobre isso, né? Porque muitos pais às vezes acham que é besteira, às vezes fazem hora com a criança, não respeitam, e isso vai realmente gerando sentimentos muito ruins dentro da criança, que faz com que ela acabe realmente transformando isso num trauma dentro dela, né? Que vai gerar um monte de insegurança, baixa autoestima, falta de autoconfiança, não confiar também nas pessoas. Então vamos refletir sobre alguns pontos que eu vou trazer. O primeiro é sobre o medo. Muitas crianças, elas às vezes desenvolvem alguns medos, na realidade praticamente do nada, né? Muitos pais às vezes falam: eu não entendo porque tem medo, nunca fiz nada, nunca falei nada para ter medo, mas tem medo, né? Então o medo é uma emoção normal, acontece com todo mundo, né? Qualquer situação de ameaça que a gente interprete como ameaça, o nosso organismo vai reagir em relação a isso. Chega numa certa idade, mais ou menos por volta de 4, 5 anos, onde a criança começa a perceber mais as coisas ao redor dela e prestar mais atenção nas coisas, então alguns medos começam a existir, né? Medo do escuro, medo de monstro, medo de bicho. E quando os pais não respeitam esse medo, o que vai acontecer? A criança vai ficando muito insegura e vai entendendo que aqueles pais que deveriam estar ali para protegê-los não protegem. Então ela vai ficar insegura e não vai saber como lidar com isso, ou vai tentar lidar com isso do jeito dela, mas isso vai gerar um monte de outras consequências para que ela na vida consiga ser mais proativa, porque ela vai ficar muito mais fechada, porque não desenvolveu essa autoconfiança e essa segurança para o enfrentamento, porque o sentimento dela era besteira, o medo dela não foi respeitado. Outro ponto que é importante a gente refletir é sobre a questão do abandono. O abandono não é na realidade somente aquela coisa: eu não quero saber de você. Muitos pais, às vezes, em vez de estarem presentes com seus filhos, dando atenção, largando o celular, largando jornal, revista, livro, televisão, seja o que for, dá atenção, olho no olho, na hora que está conversando com a criança, acabam não fazendo isso. Então estão ali de corpo presente, mas não estão realmente presentes. A criança acaba sentindo essa sensação de abandonada, de não cuidada, de não protegida, de não ter a atenção ali que ela gostaria de ter. Então muitas vezes acaba fazendo o quê? Um monte de besteira, porque a criança ela aprende que se ela fizer coisa errada, vocês param tudo para poder chamar atenção, para brigar. Então ela aprende de uma forma nociva a chamar atenção, a ter atenção, né? Que é justamente fazer as coisas erradas. Então vamos refletir sobre isso, até que ponto de repente a criança age do jeito que age porque realmente está fazendo besteira. Qual é a necessidade daquele que existe ali por trás daquele comportamento que vocês não estão parando para prestar atenção. Outra questão é em relação à humilhação. Muitos pais, às vezes, fazem muita hora, né? Deixa de ser bobo, fica aí de horinha, parece viadinho, parece que não sabe fazer nada, às vezes até na frente de outras pessoas, e que a criança acaba também trazendo isso para ela e se sentindo realmente não respeitada. Só que ela não é pequena, não vai bater de frente, não vai responder, não vai reagir, mas aquelas palavras elas vão ganhando um poder muito grande.
E aí, o que vai acontecer? Essa insegurança, essa timidez vai aumentando cada vez mais. Na hora que ela precisar enfrentar alguma situação na vida dela, ela vai ficar cheia de medo. Por quê? Porque vai ficar com medo de ser humilhada. Vai ficar com medo de enfrentar porque alguém pode, né, falar alguma coisa, porque aquilo está lá tão forte dentro dela que ela vai acreditar que aquilo é uma verdade. Então se sente incapaz, se sente insegura de conseguir enfrentar as situações. Outro ponto é a questão da inutilidade. Muitas crianças, elas desde cedo, acho que a maioria, desde cedo, elas querem desenvolver uma autonomia e uma independência. A partir de 2 anos, mais ou menos, as crianças já querem começar a fazer as coisas dela, do jeitinho delas, mas querem comer sozinha com a mão, tentar vestir a roupa dela, fazer as coisinhas dela. E quando a gente não permite isso, porque na correria do dia a dia a gente acaba tendo pressa e quer resolver rápido as coisas todas, a gente aí está fazendo o quê? Mostrando para ela que ela não é capaz, que ela não sabe, que ela não consegue, desenvolvendo uma dependência emocional, que acaba depois ficando mais cômoda, ela vai aprendendo e assimilando que realmente ela não é capaz e não consegue, então aceita, e isso acaba deixando também ela mais insegura para tentar e arriscar. Algumas crianças, né, que se rebelam um pouco mais e que batem pé, que querem, porque já tem assim dentro delas essa coisa do eu quero fazer a minha parte, eu quero ser eu, mas muitos acabam realmente deixando a coisa acontecer. Então, quando a gente não deixa a criança ser ela, dar essa autonomia e essa independência, a gente também está gerando sentimentos muito ruins, que vão gerar traumas futuros, que vai ser aquela pessoa que não vai conseguir ser proativa, vai esperar que alguém sempre fale para ela o que ela precisa fazer, porque ela não vai saber o que fazer, porque nunca aprendeu a desenvolver isso aí. Outra questão é em relação à falta de confiança. A gente precisa muito refletir sobre o como a gente se comporta, o como a gente fala as coisas para as crianças. Porque quando a gente não é verdadeiro, quando a gente não fala a verdade, porque não quer magoar, não quer chatear, não quer perder, né? Perder, que eu digo, tempo para estar ali explicando as coisas para a criança, e aí fala as mentirinhas que talvez alguns interpretem como é uma bobeirinha, não tem nada a ver, a criança ela está atenta a tudo. Porque a neurociência já nos fala que 90% da aprendizagem da criança está no que ela está vendo e não no que ela está falando. Então, se o comportamento mostra uma coisa e a fala é outra, o que a criança vai fixar é o comportamento. Então, se você fala uma coisa para a criança e se comporta de outra forma, como é que ela vai confiar em você? E aí, quando você quer mais pra frente, meu filho não me conta nada, ele não me fala nada do que está acontecendo, como é que ele vai falar se ele não confia? Né? Se esse elo de confiança não foi desenvolvido desde cedo. E isso é muito ruim, porque você pode desenvolver também uma criança que vai começar a agir da mesma forma, de falar coisas que não são verdades, como passar a ser desconfiado com tudo, e não confiar em nada e nem ninguém. Por quê? Porque não teve uma base de confiança lá atrás da pessoa que era importante e referência para ela, de poder confiar. Vamos refletir sobre isso também. E o último ponto que eu quero trazer é sobre a questão da rejeição. A rejeição é uma coisa muito séria na relação nossa de pais com a criança, na relação como ela vai desenvolver com seus amiguinhos, com outras pessoas fora de casa. Então, quando a criança, toda vez ela tenta vir falar com a gente, e a gente, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu falo, fala aí, mas você tá de costas, não tá dando atenção. Quando a criança te chama para brincar, na realidade ela ali está querendo a tua atenção, ela não sabe dizer, meu dia não foi legal, eu estou precisando de você, eu estou precisando de atenção, estou precisando de carinho, e a gente nunca faz um tempo para estar com a criança, ela começa a sentir realmente rejeitada. Então a gente precisa refletir sobre isso, porque
Isso tudo é a base da criança conseguir crescer e se desenvolver de uma forma fortalecida emocionalmente, ganhar segurança e autoconfiança nas coisas que faz e como age, para poder conseguir lidar com todas as questões do mundo. Porque a gente sabe muito bem que o mundo não é pai nem mãe e a vida ela é muito dura. Então, se a gente não começa a desenvolver habilidades de vida na criança desde cedo para conseguir enfrentar todas as coisas da vida, a gente acaba fragilizando elas demais na questão emocional. E as consequências vão ser muito ruins, porque o sofrimento vai ser muito grande com todas as consequências que vão acontecendo. Então vamos refletir, porque nós, enquanto pais, somos a base para desenvolver crianças fortes e felizes. Se a gente começa a agir de forma inconsequente, impensada, automática, ou repetindo padrões que a gente também teve dos nossos pais ou dos nossos comportamentos, que a gente não vai parando para refletir se são saudáveis ou não, a gente acaba passando isso tudo para as crianças. Então, fica aí essa dica para vocês refletirem sobre isso. Se vocês querem filhos saudáveis, felizes e fortes, vocês precisam começar a pensar, refletir e repensar as atitudes e a forma de agir, ok? Clica aí no sininho se quiser continuar recebendo os meus vídeos. Inscreva-se no meu canal, curte o vídeo, compartilhe se você gostar e até a próxima. Tchau, tchau.